Chegou a hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformaram as áreas em que atuam. A entrevistada de hoje, da Cristiane Pelágio, é uma mulher com uma trajetória singular. Criada no ferro velho do pai, no interior de São Paulo, ela assumiu por anos a liderança do Rally dos Sertões. Hoje, como empresária, reinventou o antigo negócio da família, transformando o espaço em um centro de arte, sustentabilidade e preservação da memória. A protagonista de hoje é Simone Paladino, uma mulher que cresceu entre caminhões, graxa e sucata, no ferro velho que o pai manteve por mais de 50 anos no interior de São Paulo. Simone depois começou a carreira trabalhando com publicidade. Depois foi, durante 12 anos, diretora executiva da Dunas Race, empresa que organiza o Rally dos Sertões. Era uma das pouquíssimas mulheres em posição de liderança no Rally, ajudando a transformar o evento numa referência até mesmo para o Paris-Dakar. Foi uma vida de estradas, decisões corajosas e muitas conexões. Depois da morte do pai dela, Simone viveu sua guinada mais profunda. Poderia ter encerrado o ciclo, mas escolheu recomeçar. Pegou o ferro velho da família e transformou no Depósito Moringa, um espaço de arte, sustentabilidade e memória. Simone, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Eu sempre começo com a mesma pergunta para todas vocês. Quem é Simone Paladino? A Simone Paladino é uma paulistana, que foi morar muito cedo em Jundiaí com a família, por causa do ferro velho, por causa da sucata. Voltei para fazer faculdade, FAAP, e minha vida começou como uma recepcionista numa agência de propaganda, então na MPM. Então eu já comecei já dentro de uma grande agência, conheci pessoas bem importantes que continuam sendo meus amigos até hoje, e uma coisa acabou puxando a outra. Fui para a área de produção, produzi para Vogue, produzi para Elle, produzi para fotógrafos importantes. Fui parar no Rally. O Rally era uma competição que estava no segundo ano. E o Marcos, numa conversa, ele é meu amigo de muitos anos. O Marcos convida... Que Marcos? Hermílio de Moraes. Ele me chama de Jacaré. O Jacaré... Por que esse apelido? A gente não sabe, a gente se trata de Jacaré desde muito tempo. Jacaré, sabe aquele rally que eu faço, que eu participo, vai acabar? Que pena! E se a gente transformasse ele num evento grande? Fizemos uma reunião e começamos esse grande desafio, principalmente porque era um meio completamente masculino. Então, fizemos essa sociedade e o Rally começou em 95 e eu fiz ele por 14 anos e resolvi ter minhas filhas. Então, eu tive 3 filhas na sequência e nunca tinha visto uma filha andar e o Rally me consumia completamente. Vendi minha parte do Rally e fui morar na Nova Zelândia. Nossa! A gente já vai chegar lá. Eu quero voltar para a sua infância. Minha infância. Vamos lá, sua infância. Você teve uma infância nada tradicional. Uma menina no meio de graxa, de caminhões, de ferro. O que você traz daquela época para lá, para cá? E quais são as suas melhores memórias dessa infância? Primeiro que nós tivemos uma infância pobre, né? Meu pai era uma pessoa bem simples, minha família é uma família italiana, simples. E a mudança para Jundiaí trouxe para a gente uma outra oportunidade. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito valente. Eu falo que ele sempre foi muito valente, muito destemido. E eu acho que muito do que eu sou hoje, muito da minha trajetória é espelhada no meu pai. E a gente cresceu justamente dessa forma, no meio da sucata, no meio dos carros antigos. E esse amor... que a gente nem sabia que era amor, a gente nem sabia que era sustentabilidade, né? Então, até porque nem se usava essa palavra naquela época. Para uns era o lixo, né? Porque muito da sucata é o que as pessoas não usam mais e a gente reaproveita muito dela. Então, essa cultura que a gente teve, quando eu cheguei para fazer, que eu fui trabalhar tanto na área de produção quanto na área de Rally, que eu comecei pela produção, eu sempre fui muito curiosa.
Então, eu sempre, quando estava no ferro, eu queria saber como que aquele carro andava, como que ele era feito. E quando eu fui para a produção a gente está sempre na parte de trás. Então, isso sempre foi o meu grande motivador para saber como que as coisas acontecem. Não adianta, porque a gente sempre fala que a fotografia, na minha época, né, que eu fazia a fotografia, que fazia a produção, a gente falava que era uma mentira, porque o sabão que você usava era sabão em pó para fazer a espuma da banheira, né? Isso numa sequência. E fake news lá atrás. Então, isso veio muito intrínseco na minha vida, desde muito pequena. E eu acho que muito do que eu sou hoje, do que eu me tornei, veio a partir de um depósito de sucata. É impressionante, porque você tem várias transições de carreira ao longo de toda a sua trajetória. Mas aí, voltando para essa questão do Rally dos Sertões mesmo, que acho interessantíssimo, você liderou o Rally dos Sertões, você falou durante 14 anos. Foi. Como era estar num universo majoritariamente masculino? O que você aprendeu? Você teve que aprender a ter uma sensibilidade maior, uma escuta maior, isso no meio dos sertões? Os Sertões, ele é uma escola em vários pontos. Psicológico, físico. O começo foi muito difícil. Você acompanhava o rally? Eu acompanhava, eu fazia o levantamento junto com os meninos, né? Junto com o Marcos e com o Dionísio. Depois eu fazia conferência, isso tudo de carro ou de moto. Você dirigia o carro? Você dirigia a moto? Não, eu sempre... em momentos a gente dirigiu, mas não era a minha função. Sim, você A minha função era produzir o evento durante todo o ano, que ele demorava 10 meses para acontecer. E durante o evento eu ia no helicóptero fazendo as imagens, eu fazia direção das imagens. Então eu tinha meu piloto, que era Marcelino, e meu cinegrafista, que era Luizinho, que ficava, que a gente tinha um 44 com aquela 360, a câmera 360. Então eu voava 10 horas. Espetacular acompanhar tudo de cima. Hoje, né, eu vejo que foi maravilhoso, mas durante o evento, a gente voar 10 horas por dia era uma coisa praticamente insana. E foi muito desafiador o começo, porque como que uma mulher vai... Naquele tempo, né? Isso tem 20 e tantos anos que você começou? Que eu comecei, 30, né? Porque 20 que eu parei de fazer, praticamente. São 18 anos que eu não faço mais. Como que eu falo com 350 homens para mostrar para eles que o que eu tô falando... Você tá falando da década de 90. Eu comecei em 95. Então eu fiz de 95 a 2007... E muitas discussões, muitas batidas de mão na mesa, para as pessoas poderem entender que eu só sou uma mulher, gente. Mas os homens te ouviam? A partir do terceiro ano, eu virei uma líder, que foi muito importante. Trouxe muito da produção para o rally e muito do rally para a minha vida atual. Porque eu acabei usando isso na criação das minhas filhas, eu acabo usando muito isso, o meu perfeccionismo, o detalhe, porque o que fez muita diferença no rally foram os detalhes, porque rally tem um monte, rally tem no mundo inteiro, mas com os detalhes que a gente colocou como mulheres, porque eu tinha meu time de mulheres ajudando, é que eu acredito que tenha feito muita diferença. Desculpa, pode completar. É porque é interessante você trazer isso, que na minha visão, pelo que você está me trazendo, são detalhes que só as mulheres conseguem enxergar. Se fosse um time de homens com você, talvez não houvesse esses detalhes? Eu não posso te afirmar com certeza, mas eram detalhes significantes. De um todo. Me dá um exemplo. De acomodação, de como posicionar a produção durante o evento, o tipo de show que teria numa largada, por exemplo. Eles faziam largadas promocionais que tinha 2.000 pessoas. Eu fazia largadas promocionais que tinha 40.000.
Quando você passou a Quando liderar. eu passei a liderar. Eu fiz o Paris-Dakar no ano de 2000, fui convidada pela Troller para acompanhar o Paris-Dakar junto com os meninos, éramos 25 meninos e eu de mulher. Eu estava grávida de 4 E aí meses. quando você diz fazer, é fazer o quê? Competi com 4 carros. Tá. E eu era parte da produção junto com os meninos. Então, essa competição trouxe para mim um conhecimento e eu pude ver o que eles eram, porque eu comparava, falava, gente, eles são tão modernos, eles são tão avançados, eles são tão melhores que a gente e eles deixam todo esse lixo para trás. Olha, e Né? você, claro, tinha isso desde a sua infância, evidentemente. Exatamente. Então, quando eu voltei do Dakar, a primeira coisa que eu fiz, eu convidei ambientalistas para a gente limpar o rally pós-rally. Então, a gente tinha uma equipe, que eram os canastras, a gente passava com o rally e eles vinham coletando tudo que ficava para trás. Mas isso, por exemplo, não tinha no Paris-Dakar até Não então. tinha. Você Então, que nós começou com introduzimos isso, o pioneirismo. O Brasil introduziu isso e eu fui palestrar em Geneve, na Suíça, para os presidentes mundiais por causa desse processo que a gente criou. E outra coisa importante que a gente fez também, Presidentes de países, que você está dizendo? Mas presidentes de motociclismo. Ah, tá. Tá. Não presidente. Tá. Não, todos, porque a cada 2 anos, todos os presidentes se reúnem numa convenção em Desses Geneve. eventos de motociclismo, etc. A Federação Internacional de Motociclismo e a Federação Internacional de Automobilismo. E você foi por causa desse seu projeto. Então, Parabéns. isso hoje é uma lei entre os ralis do mundo todo que você tem que recolher o que você suja. Quando você trocava o óleo, por exemplo, de uma moto, antigamente ia para o solo, para o lençol freático. Quando nós começamos a fazer isso, é proibido você mexer no seu carro, na sua moto, no seu veículo, no nosso campo, que não seja coberto. Então, todo nosso óleo, nosso combustível, ele é reciclado. Então, nós tínhamos patrocinadores que coletavam esse material para reciclagem. Era triste a gente ver abrir picada no meio do mato, derrubar a árvore, sujar o solo, deixar nosso lixo para trás. Então, foi um trabalho de 3 anos que a gente foi mudando esse conceito e hoje é uma lição, o mundo usa, não só a gente no Brasil. E você disse que depois você vendeu a sua parte em 2007. no rally. Eu, na verdade, fui fazer uma viagem para Nova Zelândia para passar 3 meses de férias. Adorei ser mãe. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ver minha filha de 1 ano. Minhas filhas eram 1, 4 e 7. Você falou que você não via, quando elas começaram a andar, você não acompanhou porque você estava trabalhando no rally. Eu estava sempre trabalhando, eu saía de manhã 5 da manhã e voltava 11 da noite, então eu tinha sempre uma notícia, né? Não era o meu dia a dia. Falou. Aí... Nenhuma falou mamãe pela primeira vez, que abriu a boca. O pior era falar pra babá, né? Nossa. Então, assim, E aí, que eram maravilhosas, que são maravilosas, continuam. Rede de apoio é fundamental. São incríveis. Eu perdi alguns anos com esse... Eu ganhei de um lado e perdi de outro, né? Não dá para ganhar todas as vezes. Então, eu fui fazer essa viagem, foi muito interessante. Quando no aeroporto eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser mãe. E todo mundo falou, você não vai conseguir, você não vai aguentar. Como é que você sai da direção executiva, coisa mais louca da vida que eu fazia, viajava. Direção executiva de uma empresa que organiza o rally dos sertões. E para ser mãe, e eu preparei minha saída por 2 anos, fui morar na Nova Zelândia, filhos, marido, tudo, ficamos lá 3 anos e meio, vivemos 2 terremotos muito grandes. Então, foi muito estressante, foi horrível. E meu marido, ele é engenheiro de telecomunicações e foi convidado para trabalhar na Austrália. Então, a gente teve essa transição, Nova Zelândia. Bom, ali do lado. E aí, ficamos lá há muitos anos, estamos lá. Mas em algum momento o seu pai faleceu e você voltou para o Brasil e você poderia não ter dado continuidade ao ferro velho dele. Só que você resolveu transformar em algo completamente diferente. Conta isso pra gente. O depósito, ele era
sucata. Quando meu pai faleceu, eu vim para o Brasil e falei para o meu irmão, a gente vai fechar. Aí viemos para São Paulo, sentamos com um amigo dele para oferecer, porque era um grande sucateiro. Vamos fechar ou vamos vender? E a gente ia vender tudo que tinha lá dentro para esse sucateiro. E aí ele, e aí, filha, como que tá o depósito? Eu falei, tio, nós vamos fechar. Não faz isso, minha filha. Como que você vai fechar o negócio de 50 anos do seu pai? Falei, eu nem moro aqui, né? Como é que eu vou tocar isso? Aí, não faz isso, minha filha, não faz isso, minha filha. Fui embora, voltei para o Natal e aí a pandemia veio e eu não consegui ir embora. Então, quando a gente estava na pandemia, passando lá o confinamento, um dos tios da gente falou, acabei de fechar uma loja no Rio, por que você não pega os móveis e põe lá? Se não der certo, você devolve. Então, a loja nasceu, não foi pensada, não foi programada, nada. Ela nasceu porque ele compra fazendas que vão virar canavial, tira as madeiras, então nossa madeira é toda reciclada. E aí, o propósito continuou na família, como a parte da sucata, e ainda trabalhando com material sustentável. E aí vocês criaram o Depósito Moringa, ainda no mesmo local onde era o ferro velho do seu pai. Uma ressignificação, uma transformação, você sentiu que algo mudou ali? Você conseguiu dar uma nova vida para um espaço antigo? Olha, eu vou te dizer... Mesmo que não tenha sido com esse propósito? É incrível, porque como ele não é nada planejado, não foi planejado, a gente usou muito do que tinha lá para fazer o espaço. Então, a gente teve, além disso, quando estava tudo praticamente pronto, a gente precisa agora de coisas para decorar os nossos móveis. Então, comecei nesse Vocês vendem móveis e vendem outros objetos também? A gente vende sucata, vende móveis e começamos a trabalhar com a decoração dos artesãos brasileiros. Então, aí eu comecei a viajar, a garimpar, sentar com o artesão, porque eu vi a possibilidade de mostrar esse artesão não como uma forma de artesanato, porque o artesanato é uma coisa muito barata. Então, eu chamo isso de arte, porque eu trabalho com os mestres. Eu trabalho com as pessoas que têm peças únicas. Então, o universo é um pouco diferente de só a gente falar que a gente vende móveis. E o que eu acho interessante também, além dessa parte, como você falou que tem sucata, você consegue enxergar beleza no que as pessoas querem descartar. Exatamente. E a gente faz um trabalho também junto com o Pimp My Carroça, que é aqui em São Paulo, que são os coletores, as carrocinhas. Então, a gente vai nos galpões deles, com o lixo que eles recolhem, que eles fazem a separação. Algumas das peças a gente compra para ajudar, porque eles reinvestem nas carroças. E a gente leva isso também como material para a gente e a gente transforma em arte. Ou a gente convida um artista para mexer com esse trabalho, ou a gente manda para algum artesão reinventar o processo. Então, a gente não trabalha com coisa importada, nosso trabalho é com o brasileiro. É com o que eu sempre tentei fazer no Rally, que a gente pudesse ter um evento que prestigiasse a nossa cultura, o nosso país, a nossa mão de obra. Então, é diferente, não é só uma loja. Impressionante, porque você fez, como eu já disse aqui, uma transição de carreira várias vezes e no final você consegue costurar tudo isso. Você acabou de costurar aqui nessa sua última fala. Aí, voltando a essa questão especificamente de mulher, o que mais te indigna no espaço que é mulher hoje, que é dado ou negado para as mulheres? A diferença porque a gente não é mais ou menos porque é mulher. Muitas vezes eu sou muito mais do que muito homem. Então, foi feito um livro de 30 anos do Rally.
e falaram assim para mim: nós reservamos 2 páginas para você na área das mulheres. Eu falei: eu não entendi, porque durante todos esses anos eu fui um homem, muito mais homem do que muito homem. Eu é que estava lá, decidindo coisas importantes. Então, por que uma ala de mulher? Você está falando de algo que aconteceu agora. Agora. Impressionante. Agora. Assim, ano passado. Então, por que foi reservado para mim? Vou te colocar na ala... Não. Você vai me colocar como uma executiva. Uma líder. Uma líder que eu fui e que sou, né? E aí foi mudado isso, mas eu tive que... Aí você é a única mulher na ala dos homens. É. Ainda continua com a parte das mulheres. Entende? Então, não entendo. E ainda bem que você foi firme. Pois é. Vou fazer uma entrevista com você para dar a ala das mulheres. Não vou. Obrigada. Exatamente. Exatamente. Ó, infelizmente, nosso tempo acabou. Vi sua história delicioso, de verdade. E eu sempre acabo com a mesma pergunta também. O que significa para você ser protagonista da sua própria vida, da sua própria história? Eu tenho um pouco de medo desse protagonismo, porque quando você se coloca numa forma de protagonista, você praticamente está sozinha. Então, às vezes eu fico um pouco receosa com esse avanço meu, com essa inquietude, com essa vontade de conhecer mais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não se colocar nessa posição, a gente não consegue levar as pessoas junto com a gente. Então, para mim, é uma mistura de desafio e coragem. Eu acho que É interessante esse ponto que você traz. Eu já entrevistei várias mulheres aqui e essa questão do protagonismo ser algo solitário, você que está me trazendo. Não é? Para mim, ele é solitário, porque quem que tá junto ali, né? Quem que tá vendo eu chorar? Quem que tá me vendo chorar? Quem que tá me vendo no dia a dia, o que realmente é difícil? Porque depois que quando o negócio já tá resolvido, você escuta: parabéns, nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Parabéns, você chegou aqui. Mas ninguém viu o tanto que você esteve no caminho até chegar lá. E esse caminho, ele é solitário. Ele não tem aquele monte de gente atrás quando você está dentro do seu quarto. Pensa. É você com você. É você com você, né? Simone, muito obrigada. Delícia, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo.